Boa tarde a todos, mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos ao encontro do MB hoje. Eu conversei com os meninos do conselho já faz alguns meses atrás, onde eu dei uma sugestão para poder dar acréscimo nas formações, principalmente no estudo bíblico. E aí ficou acordado o seguinte, né, que o Gerson ficaria com a parte relacionada do estudo bíblico sobre o Antigo Testamento e eu, depois de ter rezado um pouquinho, eu decidi que eu poderia falar da vida de Nosso Senhor. Então eu optei por essa parte de tratar do Novo Testamento, né? Porque eu acho muito interessante, né, e tal. Tá tudo bem aí? O que foi? Ah, tá. Porque o caríssimo Guilherme nos perguntou uma vez, não foi? Samuel, tu se interessa por dar qual tema? Né? E aí eu pensei um pouquinho, pois não é, né? Pois é, né? Que tema, né? E aí eu pensei um pouquinho, depois de ter rezado, durante a missa eu pensei, por que eu não falo da vida de Nosso Senhor, né? Que que tem tantas coisas propícias, né, para poder a gente abordar da vida de Nosso Senhor. E até porque eu confesso para vocês que quando eu leio a Bíblia, principalmente os Evangelhos, uma das dificuldades que eu tinha era de entender, né, o que é que Nosso Senhor está falando aqui, né, o que é que tem por trás, o que é que Jesus está falando para mim aqui, nesse Evangelho. E foi nesse negócio de querer, de buscar as fontes, de me alimentar um pouquinho. Tá certo. Então, nesse negócio de querer buscar as fontes, mais propriamente dito, de saber o que é que Nosso Senhor está falando aqui, qual o sentido espiritual disso, foi que eu pensei, não, vou falar da vida de Nosso Senhor porque isso me interessa. Então, eu já falei antes sobre o Pai Nosso, né? Em outras formações também, muito antes do MB, eu também já trouxe alguns aspectos da vida de Nosso Senhor, tanto nas formações em live, quando ainda era pandemia, como também no outro grupo que eu fazia parte, eu falava muito de Nosso Senhor. E hoje eu decidi trazer para vocês o tema da bem-aventurança, do Sermão da Montanha, certo? E aí isso me leva ao segundo ponto, que é apresentar as referências, como eu sempre faço, né? Uma delas eu não preciso falar, já é velho aqui eu trazer para vocês o livro do Bento XVI, sobre Jesus de Nazaré, do qual eu já falei antes. Mas a outra referência que me veio foi o comentário de Santo Agostinho sobre o Sermão da Montanha. Esse livro não tem somente o Sermão da Montanha, mas tem outros escritos dele sobre a fé, incluindo o símbolo. Mas a parte do sermão, onde ele trata as bem-aventuranças, as questões sobre a Torá, enfim, e afins, ele vai tratar no livro 1 e no livro 2, né, que tem aqui dentro. Outros que eu não trouxe hoje foi a Bíblia de Navarra e também o comentário do Scott Hahn sobre o Evangelho de São Mateus, certo? Essa aqui é a de Jerusalém. A outra que de Navarra é muito grande, eu não trouxe. Eu não trouxe ela hoje, certo? Bom, depois disso, eu vou trazer para vocês, como eu gosto, né, de trazer a referência bíblica, e eu pedi para vocês para lerem durante a semana o Sermão da Montanha no tocante às bem-aventuranças. Então eu vou trazer aqui para vocês o início do Evangelho das Bem-aventuranças, onde ele fala que Nosso Senhor, vendo as multidões, subiu à montanha e ao sentar-se aproximaram-se dele os seus discípulos e pôs-se a falar e os ensinava dizendo: felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Daqui a pouco eu vou pedir para alguém ficar em pé aqui e ler para a gente em alto e bom som o Evangelho, tá bom? Mas bom, vamos lá. Quando Santo Agostinho ele começa a tratar do Sermão da Montanha, ele vai chamar essa catequese de Nosso Senhor de programa prático da vida cristã, né?
E eu gostaria de começar com isso. O Evangelho, não somente o Sermão da Montanha, como todos os ensinamentos que Nosso Senhor pôde nos passar, são um programa prático de vida. E por que isso? Porque essa boa nova, que é o Evangelho, que nós ouvimos, nós temos que tomar uma decisão, né? Todo cristão que se encontra diante da palavra de Jesus, ele é como que levado a tomar uma decisão. Aquilo que aquele homem de Nazaré falou, isso vai mudar a minha vida ou eu vou continuar a mesma pessoa? Serei homem velho ou serei homem novo? Não tem para onde correr, não existe uma terceira via, um meio termo, digamos assim. Ou nós optamos pela conversão ou continuamos os mesmos e aquela palavra simplesmente se perde. Como aquela sementinha da parábola que Nosso Senhor contou, né? Que caiu no meio do caminho, foi comida pelos corvos, e enfim. Essa ação de Nosso Senhor, e que também deve ser a nossa, nós cristãos tomamos, deve ser pautada pela ação do Mestre. Né? Como assim? O Mestre, ele nos ensina que devemos fazer as coisas guiado sob a luz do Espírito Santo. E o Evangelho das Tentações nos fala que quando ele foi para o deserto, ele foi sob a guia do Espírito Santo. Dali nós tiramos que todos os momentos da vida de Nosso Senhor foram momentos onde ele levou sob a guia do Espírito Santo. É esse mesmo Espírito Santo que vai conduzir Jesus para a Galileia, após a prisão de São João Batista, certo? Então, esses momentos que eu estou falando aqui para vocês, não são ainda o Sermão da Montanha, são uma introdução para a gente se contextualizar. Então, em que momento aqui nós estamos falando? Nós estamos aqui no momento em que Jesus vai para a Galileia, no Evangelho de São Mateus. Então, está lá, né, no capítulo 4, os versículos, no caso, 17 e seguintes, vai falar que Isaías havia profetizado, inclusive, que o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que jaziam na região sombria da morte surgiu uma luz. Então, toda a vida de Nosso Senhor foi guiada pelo Espírito Santo, e além de ser guiada pelo Espírito Santo, a vida de Nosso Senhor é uma confirmação daquilo que havia vindo antes nas profecias do Antigo Testamento. Tanto é que, naquela conversa com os discípulos de Emaús, no Evangelho de São Lucas, nós vemos que toda a Escritura dá testemunho do Cristo, da sua autoridade. O Papa Bento XVI, ele vai nos ensinar, no livro Jesus de Nazaré, que na vida de Nosso Senhor, 3 ações foram muito importantes para confirmar de fato a sua autoridade. A citar, né? Nós vemos o conteúdo que Nosso Senhor ensina, o primeiro ponto, né? Nosso Senhor ensina o quê? O Evangelho, né? Diz Nosso Senhor, convertam-se. O reino de Deus está próximo, como fala no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, verso 17. Além disso, um outro ponto importante da ação de Nosso Senhor foi o momento da escolha dos 12 apóstolos. Então, Jesus estava na Galileia, né? Como eu citei para vocês. E aí o evangelista vai dizer que Galileia é a terra de Zabulon e Neftali, região escura da morte, como fala os versículos 15 e 16 do correspondente capítulo que mencionamos. E essa história, que a princípio parece para nós insignificante, porque por que eu preciso saber que a Galileia é a terra de Zabulon e Neftali? Por que eu preciso saber que a Galileia é uma região escura da morte? Porque a Galileia foi invadida pelos assírios. E uma vez que ela foi invadida pelos assírios, ela foi tomada de povos pagãos. Então ali havia uma escuridão espiritual no sentido de que trevas reinavam ali. O paganismo havia adentrado a terra de Israel.
Então, a história mostra que essa região foi invadida pelos assírios por volta do século VIII a.C. E que, desde então, ela foi habitada por povos gentios. E parece-nos interessante que ali naquela região dominada por povos pagãos, foi justamente ali onde Nazareno pegou, chamou Pedro, André, Tiago e João, pescadores, viviam de pescar, e ali ele decidiu fazer a Nova Israel. Ou seja, por que eu chamo de Nova Israel, né? Porque Israel da fé de Abraão era uma Israel cuja descendência era unida por laços de sangue. Mas agora Jesus faz a Nova Israel. Então, a Nova Israel já não é mais unida por laços de sangue, se bem que a Israel ainda existe. Israel ainda existe ainda hoje. Mas estamos falando agora de uma aliança transcendente. Ou seja, se outrora o povo de Israel era unido por laços de sangue, a nova Israel vai ser unida pela fé em nosso Senhor. E uma fé que é fundada pelos 12 apóstolos, colunas, fundamentos da igreja. Um terceiro ponto da ação de nosso Senhor é a redenção. De fato, quando nós lemos, por exemplo, os versículos 23 e 25 do capítulo 4, nós vemos que nosso Senhor não é somente mestre. Ele não pegava e ensinava um grupo de pessoas dentro das sinagogas, e justamente as sinagogas são um lugar de adoração em Israel, um lugar de ensino da Escritura. Nosso Senhor vai muito além disso. Ele vai, ensina, mas ele também cura os doentes. Tanto é que os versos que eu acabei de dizer falam que nosso Senhor, ele pegava, curava os doentes e expulsava os demônios também. Sinal da redenção que ele veio operar em nós. Depois de ter falado essa breve intro, né, foi para mostrar para vocês que se inicia agora o capítulo 5, né, onde vem o Sermão da Montanha. O que é o Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha é, como se fala, o conjunto de ensinamentos de Jesus para a vida cristã. O Papa Francisco, ele vai dizer que o Sermão da Montanha é a carteira de identidade, digamos assim, do cristão. O Papa Emérito Bento XVI, essa coisa eu vou citar mais depois, né? Como eu falei para vocês também de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, no início do livro 1, do comentário dele, ele vai dizer, né, que quem quiser meditar com piedade e recolhimento o sermão do Senhor sobre a montanha, encontrará aqui, creio eu, um programa perfeito de vida cristã. Ou seja, linka isso com o início da nossa formação, onde eu falei para vocês que é um programa prático de vida. O cristianismo é um programa prático, né? E a prova disso é que nosso Senhor veio e ensinou o Sermão da Montanha para isso, para ser um programa perfeito de vida cristã. E aí vem o Papa Emérito Bento XVI, que eu queria citar aqui, onde ele vai responder ainda sobre o que é o Sermão da Montanha. Vejamos, Moisés, quando ele subia ao Monte Sinai para poder falar com Deus e transmitir ao povo de Israel os ensinamentos de Deus, descia ao monte, né? Ele foi tratado como um Messias, digamos assim, né? Embora ele não o fosse. Mas agora é momento de nós pensarmos que no Novo Testamento nos é apresentado um novo Moisés. É isso que o Bento XVI ele vai explicar no livro. Que São Mateus nos apresenta Jesus como o novo Moisés. Porque se outrora Moisés subia e descia do monte para poder transmitir o ensinamento e o decálogo, Jesus, o novo Moisés, veio e nos transmitiu esse que agora nós conhecemos como o programa perfeito da vida cristã.
Entende? Mas não mais num sentido assim meramente terreno, porque se nós vemos que Moisés é um escolhido por Deus para poder transmitir, mas era um homem, né? Então agora nós vemos o novo Moisés que não é somente homem, mas é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que é Jesus nosso Senhor. E justamente isso no sentido mais profundo, que eu acabei de dizer, em que aparece a ligação com a promessa messiânica do livro de Deuteronômio. Então, como muitos sabem, eu não vou dizer uma novidade aqui, o Sermão da Montanha, ele tem 3 capítulos, vai do capítulo 5 de São Mateus até o capítulo 7. O meu foco não vai ser abordar todo o Sermão da Montanha, até porque isso demandaria mais horas de formação, que a gente já está com o tempo reduzido, né? Mas em outra oportunidade eu quero voltar, se Deus quiser, ao tema que é fora das bem-aventuranças, que é a questão da Torá, certo? Então eu vou me deter mais nas bem-aventuranças, que é o tema propriamente dito de hoje da formação. Então, eu gostaria de pedir um voluntário. Quem é que vai ser um voluntário? O Gustavo disse primeiro. Vem. Deixa eu... Vai. Eu também tenho. Vai lá, Gustavo. Vamos ficar de pé, então. É o capítulo 5, você pode ler do 1 até o versículo 12. Que é mais as bem-aventuranças, né? Leia em alto e bom som. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então, abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis, quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Até aí. Palavra da salvação. Vamos sentar-se de novo. Então vamos lá. Começamos então pela seguinte pergunta: o que são as bem-aventuranças? E para isso eu vou me utilizar de um paralelo, certo? Vamos imaginar aqui um médico, né? O médico, ele orienta o paciente dele a procurar um raio-x, né? Ah, fulano, você vai fazer um raio-x, eu quero ver como é que está a tua composição óssea. Beleza, então vai ser feito um raio-x e quando a gente faz o raio-x, não aparecem os órgãos. Quem já viu um raio-x sabe, né, que aparece toda a imagem do esqueleto da pessoa, como é que está a densidade óssea da pessoa e tal. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente traçar um raio-x nas bem-aventuranças, por detrás da imagem que nós vemos das letras das bem-aventuranças, nós veremos o próprio Cristo. Porque o próprio Cristo é modelo e exemplo para cada uma das bem-aventuranças que nós acabamos de ouvir. E da mesma forma como no raio-x nós vemos a imagem e nós descrevemos como é que está a composição óssea daquela pessoa, as bem-aventuranças descrevem como é a caridade de Cristo.
com que caridade, com que amor Jesus nos ama. Além disso, as bem-aventuranças são uma resposta natural do homem por felicidade. Quem aqui quer ser feliz? Pode levantar a mão. Quem aqui quer ser feliz? Então, todos desejam a felicidade, porque é natural, está dentro do íntimo do homem o desejar ser feliz. E está dentro do íntimo do homem porque Deus colocou no íntimo de cada homem o querer ser feliz. Santo Agostinho, nas Confissões, no livro 10, no capítulo 20, verso 29, estou sendo mais específico aqui, ele refletiu sobre a felicidade, perguntando como é que se deve encontrar a felicidade. E aí ele afirma: quando te procuro, ó meu Deus, procuro a felicidade da vida. Procurar-te-ei para que a minha alma viva. O meu corpo, com efeito, vive da minha alma, e a minha alma vive de ti. Então, se é certo que todas as pessoas querem ser felizes, e o mais certo ainda é que em Deus se encontra a felicidade, então, as bem-aventuranças, elas são caminho de felicidade, caminho perfeito para o encontro da felicidade. Quer ser feliz? Seja feliz na pobreza. Quer ser feliz? Seja feliz na mansidão. Quer ser feliz? Seja misericordioso, seja pacífico. Encontre a felicidade também na aflição, e aí a gente vai ver daqui a pouco também cada uma dessas bem-aventuranças. Mas o que eu quero dizer a vocês também é que, assim como é universal o desejo da felicidade, as bem-aventuranças são para nós caminho de felicidade, certo? Isso implica dizer que todos são chamados a ser felizes segundo as bem-aventuranças. Ou seja, todos são chamados a viver as bem-aventuranças, então todos são chamados a ser pobres, mansos, pacíficos, misericordiosos. Então não existe aquela de, eu vou ser somente pobre, eu vou ser somente misericordioso, eu vou ser somente manso e afim. Não. As bem-aventuranças são como que, inclusive, está muito em voga agora, são como aquele chamado, aquela vocação universal à santidade. Todos são chamados a viver as bem-aventuranças. Ricos e pobres, homens e mulheres, nas mais diversas culturas e países, todos são chamados a viver a bem-aventurança. O Catecismo da Igreja Católica, no ponto 1723, ele afirma outra coisa sobre as bem-aventuranças, no sentido que é o seguinte: queremos ser felizes, né? Então nós temos que saber onde não ser feliz. Isso é, a nossa felicidade não está nas riquezas ou no bem-estar, tampouco na técnica que o homem tem, por mais que esta seja necessária, e a nossa felicidade está somente em Deus. Então vá lá. Eu vou arranjar um trabalho, eu vou passar numa faculdade, vou ser feliz, ó. Quero trabalhar, vou encontrar felicidade no trabalho, ó. Não ironicamente, nós queremos encontrar muitas vezes uma felicidade na prosperidade. Olha, né? Vou ver. Prosperidade, hein? Qualquer semelhança é mera coincidência aqui. Nós pensamos que nós vamos encontrar felicidade e bem-estar aqui nesse mundo. Afinal, não é isso que o liberalismo e o comunismo pregam? Um paraíso terrestre que pode ser conseguido através da técnica, que não é o que o liberalismo prega, um paraíso que pode ser conquistado através da destruição, da luta. Não é isso que se prega hoje em dia? No entanto,
E aí está muito em voga hoje, o pessoal está começando a perceber. Eu estou trabalhando, eu estou me matando de estudar, eu tenho o carro do ano, a casa perfeita, e eu estou triste, cara. E eu estou vazio. Estou mentindo? Não é isso que a gente vê hoje nos grandes países ricos, que são altamente desenvolvidos, mas ao mesmo tempo têm tantas taxas de suicídio? Não é isso que, ironicamente, nós encontramos hoje muito entre os jovens que se matam de estudar e às vezes a gente estava conversando isso, inclusive, entre os homens, né? Se matam de estudar e tem casos de suicídio dentro dos colégios? Por que isso? Porque a felicidade não está aqui. O paraíso não existe aqui. Quer glória terrena? Vá, você é livre. Mas saiba que você não será feliz nessa glória terrena. Você não será feliz por causa do seu trabalho. O seu trabalho não é fim da sua vida. A sua mulher não é fim da sua vida. A sua casa não é o fim da sua vida. O fim da sua vida é Deus. O fim último da sua vida é Deus. Nas bem-aventuranças, nós vemos que a cada bem-aventurança, nosso Senhor faz uma promessa, né? Felizes vocês serão se forem isso, né? Porque vocês serão isso. Nosso Senhor promete. E aí nós, com um ato de fé, nós fazemos o quê? Nós dizemos: Senhor, você tem palavras de vida eterna e você, por ser Deus, não pode contradizer-se nem ser contradito. Mas, por favor, me ajude a aumentar a fé, porque senão eu posso vacilar. E ao mesmo tempo que nosso Senhor faz essas promessas, nós temos ao mesmo tempo um relato paralelo de São Lucas, que está no capítulo 6, né? O relato paralelo do Sermão da Montanha, que é o Sermão da Planície. E nesse Sermão da Planície, nosso Senhor, ele faz um lamento, né? Ai de vós, né? Ai de vós que agora ajuntais riquezas, né? Ai de vós que agora rides, porque chorarão. São como que antíteses, condenações de nosso Senhor à avareza, ao excessivo cuidado do corpo. Eu sou educador físico, eu treino todos, não vou dizer todos os dias, porque no domingo eu não treino, eu treino de segunda a sábado, mas eu tenho a consciência de que um dia eu vou ficar velho. Eu tenho a consciência de que um dia, com a idade, eu vou perder a minha força. Não terei daqui a 30, 40, 50 anos, se Deus me conceder esses 30, 40 anos extras de vida aí, daqui a esse tempo, eu não terei mais a força que eu tinha antes, agora. Daqui a pouco eu vou ter que pegar mais leve, né, nos pesos, não vou ter que aumentar tanto. Mas tem gente na academia que se entope, por exemplo, de esteroide anabolizante, pensando que, poxa, eu tenho força, eu tenho virilidade, e agora eu tenho 60 anos, eu vou tacar-lhe bomba, e é isso aí, eu vou ter força para sempre, né? Mal ignora ele que ele está envelhecendo, e que aquilo, ao invés de fazer bem para ele, vai fazer mal. Nosso Senhor condena também a busca de uma falsa alegria, né? Eu vou usar drogas, porque a droga me dá uma sensação de prazer, de minha alegria. De uma alegria que depois não existe mais, cadê? Eu vou me embriagar de beber, eu vou para uma festinha ou coisa do tipo, e aí cadê a alegria? Cadê o prazer? Ficou vazio. Não existe mais. E por fim, nosso Senhor condena a glória vã, a glória desordenada, né? Que eu já falei para vocês. A questão de que, eu vou trabalhar e por esse trabalho eu serei um grande homem. Um grande homem. Tantos exemplos que a gente vê, por exemplo, aí de pessoas que querem trabalhar e em nome do trabalho, para poder trabalhar muito,
pisam as outras pessoas, abusam das outras pessoas, às vezes até caluniam, falam mal, né? Isso não é uma postura, e Nosso Senhor condena aqui isso, né? Enfim, as bem-aventuranças são, no entender de Bento XVI, um paradoxo, né? Porque se pensarmos o que é um paradoxo, né? Nós temos uma afirmação que para nós é um contrassenso àquilo que se acredita, né? É isso que é um paradoxo, pelo que eu pesquisei no Google é isso. Então, assim, de fato, se nós olharmos as bem-aventuranças, vem cá, Jonas, tá a fim de ser aflito? Porque é isso que Nosso Senhor diz, né? Tu vai ser feliz se tu for aflito. Vem cá, Nirvana, tu tá a fim de ser mansa? Podendo, sei lá, né? Tu podendo se estressar um pouquinho, né, com os outros, de usar de violência, podendo descontar nos outros. Entende? Isso é para nós um paradoxo. Vai dizer, por exemplo, para a pessoa mais rica do mundo, que eu não sei quem é, que ela vai encontrar felicidade na pobreza. Entende? Então, assim, isso é para nós um paradoxo, né? Mas é um paradoxo se nós olharmos somente por uma lógica mundana. Entendem? Mas, e aqui eu vou usar um abre aspas, nas bem-aventuranças Jesus inaugura uma inversão de valores. Sim, porque ao invés de ser rico, eu vou ser pobre. Ao invés de ser misericordioso, ou ao invés de ser justo, firme, rigoroso, autoritário, eu vou ser misericordioso e manso. Ao invés de propagar a discórdia e a luta de classes, a paz. A paz. Entendem? Em resumo, se nós pararmos para pensar que, por exemplo, quando a gente rema e às vezes a gente está lutando contra a corrente para poder fazer força, para poder vencer aquela corrente, o cristão é chamado a remar contra a corrente. Sim, contra a corrente do pensamento mundano, que quer pensar que vai achar prazer, que quer ser avarento, que quer propagar a discórdia e a guerra, e não acredita na paz, não acredita na mansidão, na misericórdia, enfim, na pobreza. Então eu disse acima que há dois relatos das bem-aventuranças, o de São Mateus, onde ele escreve para os judeus saídos do judaísmo, e também São Lucas, que escreve para os pagãos. Se me perguntarem, por exemplo, qual a versão mais correta, qual a versão que nós devemos ler, leiam todas, ué. De fato, é verdade que São Mateus omite algumas coisas que São Lucas fala, e idem, inverte, né? São Lucas também abrevia algumas coisas que São Mateus não abrevia, e ao mesmo tempo omite algumas coisas que São Mateus abrevia bastante, mas os evangelistas escreveram segundo as necessidades dos leitores, né? E como nós acabamos de escutar a versão de São Mateus, e eu estudei mais aprofundada a versão de São Mateus, vou usar ela para poder a gente fazer a nossa reflexão, certo? Então, São Mateus, ele escreve o seu evangelho para os cristãos que saíram do judaísmo, e quando a gente para pensar em judaísmo, nós lembramos dos fariseus, né? Portanto, vamos falar dos fariseus. Vou ficar um pouco até em pé aqui. Então, a Bíblia de Navarra, ela vai dizer assim o seguinte, né? Esse comentário da Bíblia de Navarra, eu citei aqui da nota de rodapé do Sermão da Montanha. E aqui nesse comentário, as bem-aventuranças, a Bíblia de Navarra vai dizer o seguinte:
As bem-aventuranças desqualificam o horizonte da piedade dos fariseus, que viam na felicidade terrena a bênção e prêmio de Deus, e na infelicidade e desgraça o castigo, né? Então fica claro aqui que os fariseus, eles ensinavam uma prosperidade terrena, né? Qualquer semelhança com a teologia da prosperidade é mera coincidência. que encontra paz e prosperidade não ter um carro. Ah, Jesus vai te abençoar com o carro, com a casa do ano. Estou mentindo? Não? Então, perfeita colocação, né? Mas só para que se perceba que ao mesmo tempo que os fariseus, eles ensinavam essa lógica da bênção e da prosperidade como um sinal de, por exemplo, de bênção, né? de felicidade, vem nosso Senhor e, como figura de Jó, ele mostra que é pelo sofrimento, e é justamente a inversão de valores que aqui ele vem mostrar, né? É pelo sofrimento que vem a felicidade. Não a felicidade terrena, mas a celeste, a espiritual. Isso quer dizer que é somente no céu nós teremos felicidade? Não. Mas nós, já aqui nessa vida, como transformamos a nossa vida em céu, nós já somos aqui felizes. Se não, vejamos o caso de pessoas que são doentes, terminais, nos hospitais, e são felizes. Pessoas que, por exemplo, são pobres, né, verdade, economicamente falando, mas estão lá alegres, né? Super alegres, ao passo que os ricos do mundo às vezes se suicidam, né? Porque basta uma crise econômica e aí, quando o bicho aperta, ele pensa logo em suicídio, né? Estou mentindo, Gabriel? Estou mentindo? Perfeito. Então, nosso Senhor... Até lembrei, inclusive, dos apóstolos, né? Que a Bíblia tanto fala, o exemplo dos apóstolos, que o pessoal lá perseguindo eles, metendo sarrafo em cima deles, e os apóstolos felizes, louvavam a Deus porque estavam sendo felizes, porque estavam seguindo o Senhor no sofrimento. Não é isso que a Bíblia está falando? Eu lembrei disso hoje, justamente, ele falou lá. Então, nosso Senhor, ele vem e ensina uma felicidade diferente, mais profunda. Uma felicidade celestial que, em última instância, é um eco do que o próprio Sermão da Montanha coloca no capítulo 6. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas se vos darão por acréscimo. A confirmação do que ele tinha dito em São Marcos, né? Que o reino de Deus estava próximo. Aí você tem a parte de São Mateus e São Lucas que dizendo como é que o reino de Deus estava tão próximo da gente, talvez a gente não estava, por medo da dureza do coração do homem, não percebia, possibilitando ver, né? Que era no sofrimento, não era, porque o nosso movimento interno é querer ter as coisas, né? Ter glória, ter riqueza e tal, mas assim, o reino de Deus estava próximo, estava bem perto de mim. A alegria, o reino de Deus é a alegria, e a alegria estava próxima, né? Acho que às vezes tinha uma heresia da igreja antiga, da igreja antiga, de que Deus voltaria para governar o mundo, né? Ao mundo terreno. Eu vou falar um negócio assim. Milenarismo, né? É o reino terreno, mas não... Né? Sobre heresias eu não pesquisei muito, mas é milenarismo. Anti-Niceia, heresias anti-Niceia. Legal, disso eu não sabia. Sim. Então, dando continuidade aqui, vamos já às sentenças, né, que Nosso Senhor coloca no Sermão da Montanha. Comecemos pelo versículo
Aliás, minto. Nem pelas sentenças. Vamos para antes das sentenças. O que é que nosso Senhor faz antes de proclamar as bem-aventuranças? Se não, vejamos. Vendo Jesus as multidões, ele sobe a montanha e, ao sentar-se, aproximam-se dele os seus discípulos e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo. O primeiro ato de Jesus foi subir a montanha. A montanha, ela aparece na Sagrada Escritura, na Bíblia, como sinal do lugar de encontro com Deus, certo? É interessante no Antigo Testamento nós vemos, o que eu acabei de citar, Moisés, né, que subia ao Monte Sinai para poder falar com Deus e descia, conforme narra o Êxodo capítulo 19, verso 24, ele descia o monte para poder ensinar ao povo. Né? E foi descendo o monte que ele ensinou o Decálogo. Né? Também nós vemos o exemplo de Elias, o profeta Elias, no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versos de 1 ao 13, onde Elias ele tem aquela experiência, aquela teofania com Deus, onde aparece aquele terremoto, aquele furacão, aquela chuva de fogo, se eu não me engano, e Deus não estava em nenhum desses, mas ao mesmo tempo ele estava numa brisa leve. Né? E dali ele foi enviado para Damasco. Elias foi enviado para Damasco para poder confirmar alguns profetas, incluindo aquele que o precederia, que fala assim, depois de precederia, né? Que é o Eliseu. Por que eu estou dizendo isso? Porque Moisés e Elias desceram a montanha. Jesus, ao contrário, ele sobe a montanha. É muito significativo, né? Que Jesus suba a montanha. Tanto é que Santo Agostinho, refletindo sobre isso, ele vai dizer que essa ação de Jesus mostra que subir a montanha representa a superioridade dos preceitos da nova justiça em comparação com a antiga lei judaica. E também mostra que, por meio dos profetas e fiéis servidores, isso é, Moisés e Elias, deu preceitos menos elevados ao povo que ainda convinha ainda sujeitar pelo temor. E por meio de Jesus deu outros preceitos, muito mais perfeitos ao povo, que ele queria libertar pela caridade. Então, se outrora Deus pedagogicamente ensinava seu povo por meio das leis, dos profetas e dos seus fiéis servidores, no Novo Testamento, Deus já não ensina mais pelo temor, mas agora ele ensina pelo amor, pela lei da caridade, que é assumida por nosso Senhor. Depois que ele sobe a montanha, qual é o segundo ato de nosso Senhor? Ele se senta e ensina aos discípulos e às multidões. Também é muito significativo que nosso Senhor, ele se sente, porque o ato de sentar-se significa que ele demonstrava a sua autoridade. Os rabinos, quando eles iam para as sinagogas, eles se sentavam para poder ensinar. E é de nosso Senhor que nós vamos ouvir que ele vai criticar a postura dos fariseus, que ensinavam, é verdade, mas não viviam o ensinamento. Tanto é que o evangelista São Mateus, no capítulo 23, versos 2 e 3, ele vai dizer que o seu ensinamento é diferente dos fariseus e escribas que se sentam na cátedra de Moisés e dizem, mas não fazem. Isso mostra que nosso Senhor, mais uma vez, é autoridade no que ele fala. Não somente uma autoridade de Israel, mas uma autoridade do homem. A autoridade do homem. Se ele nos mostra que ele demonstrava ali a sua autoridade, é para falar que Jesus, muito mais do que uma autoridade farisaica ou um rabino, Jesus é Deus. Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E ele é mestre do homem em absoluto. E por conta do ser mestre em absoluto, é que ele ensinava com autoridade, a tal ponto
que o final do Sermão da Montanha, no capítulo 7, verso 28, o evangelista vai narrar que as multidões ficavam extasiadas com o ensinamento de nosso Senhor. E aí nós começamos a reflexão sobre as bem-aventuranças propriamente ditas, onde vamos começar pela primeira. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quer falar? Ah, não, tá com sua coção. Foi mal, Iago. Vamos lá. O que significa ser pobre? Quando eu estava refletindo um pouquinho sobre esse termo pobre, e eu confesso para vocês que a primeira coisa que me veio à cabeça foi no sentido meramente material. Pobre é aquele que não detém um grande poder econômico. No entanto, se eu reduzo a pobreza a somente um termo material, eu estou caindo na tentação que os teólogos da libertação fazem, de reduzir o evangelho a somente um programa fome zero, por assim dizer. Não ironicamente, né? Foi longe, né? Mas o que eu quero dizer com isso? O que é que eu quero dizer com isso? É que a gente não pode correr o risco de entender mal o sentido deste evangelho. De fato, na história da igreja, nós temos santos que foram ricos. Só a saber, o rei Luís IX da França. Então, eram ricos. São Francisco de Assis, ele era rico. Inclusive, eu até mencionei ele aqui, que ele era filho de um pai rico e comerciante. E, no entanto, ele abandonou as suas ricas vestes que ele tinha e se vestiu como um mendigo, para poder viver radicalmente a pobreza do Evangelho. O que eu quero dizer com isso? É que a pobreza ela tem que ser entendida no sentido material e espiritual. Material no sentido de que é necessário desapegar das coisas. Esse celular, vou dar o exemplo que é meu, tá? Esse material, eu sei que ele é somente um meio. Ele não é Deus. O meu dinheiro não é Deus. O meu carro não é Deus. Ele é um meio para poder eu chegar ao meu determinado fim. Então, as coisas que nós temos são meios, não fins. Isso é o sentido do desapego das coisas, de entendermos que elas são somente meios para poder chegarmos ao nosso fim último. Mas a pobreza ela tem que também ser entendida no sentido espiritual. E qual o sentido espiritual da pobreza? É, antes de tudo, reconhecer a humildade. Santo Agostinho, quando ele gradua as bem-aventuranças, ele vai dizer que esta bem-aventurança da pobreza, ela tem por virtude principal a humildade, que nada mais é do que reconhecer a verdade. E que verdade é essa? Que nós fomos criados por Deus, somos pobres também. Se pararmos para pensar em última instância, nós somos muito pobres, porque nada que recebemos é nosso. Nada que recebemos é nosso. Tudo é graça de Deus, até mesmo a saúde, até mesmo o emprego, o meu trabalho, o lugar onde eu trabalho, isso é dado por Deus, pela providência divina. O verdadeiro pobre põe a sua segurança no Senhor. Os salmos, eles expressam muitas vezes a confiança de Israel no Senhor. Ora, Jesus vem para fundar a nova Israel, que não mais seria restrita àquele povo, mas sim todos aqueles que estão dispostos a viver com radicalidade o chamado de nosso Senhor. Então, isso significa pobres em espírito. Porque se ficássemos felizes os pobres, nós poderíamos muito bem cair na tentação de entendermos naquele primeiro sentido que eu refleti, de ser somente pobre no sentido material. No entanto, é preciso ser pobre em espírito, isso é,
colocar a sua segurança, a sua confiança no Senhor e reconhecer que Ele é dono de todas as coisas. E aos pobres em espírito é prometido o reino dos céus. Aqui nós podemos entender o sentido escatológico do reino dos céus. E aqui nós lembramos aquela parábola, né, de Nosso Senhor no capítulo 25 de São Mateus, onde ele fala das ovelhas e dos bodes, né, e dos cabritos. Isso. E ali nós tiramos como significado espiritual que o reino de Deus será dos pobres. Será dos pobres na promessa escatológica, né? Santo Agostinho, no seu comentário, ele condena a atitude dos soberbos que se incham de cobiça e ficam cheios de si, ao mesmo tempo em que os pobres de espírito são cheios de Deus. E Deus é o próprio reino de Deus, o reino dos céus que fala na bem-aventurança. E são desprovidos de orgulho. Então, isso significa que será uma promessa a longo prazo? Será que nós podemos restringir esta bem-aventurança somente ao sentido escatológico? Não, eu digo, todo lugar onde há serviço aos mais pobres, todo lugar onde há bondade, onde há honestidade, onde há humildade, por assim vai, ali é o reino. Ali é o reino acontecendo. Se falamos da alegria, se não vejamos como são alegres as pessoas que encontram um desses serviços, por exemplo, esses serviços do Shalom, onde eles saem, o Shalom amigo dos pobres, inclusive, que eles fazem esses serviços sociais, né, de ir ao encontro do próximo. Como será que não devem ter ficado as crianças daquele nosso serviço Caritatis hoje? Ali onde houve serviço, ali é o reino acontecendo. Entendem? Quer contribuir? Eu vou falar um negócio que, como na fundação aí, né? Da fundação, existe uma corrente muito mais sutil, que é muito diabólica, né? Que tem gerado para falar da fundação, essa questão dos povos, que é uma corrente da lógica, não sei se o nome agora, do século XX, que a gente estava aqui, uma das funções da igreja preparar materialmente, né, dar as condições necessárias para a instalação do reino de Cristo no nível escatológico. E daí você tem toda a tentativa social, né, Caramba! de instaurar, dar os meios necessários pelo qual Cristo vai na escatologia regir tudo. Né? Mas é uma visão totalmente deturpada. Nós sabemos que o pé que a desgraça vai quebrar e não se vai. Torre de Babel está aí para servir de exemplo, né? A última vez que... Nós vamos na igreja nós vemos espirituais, né? Para preparar o tudo de Deus, mas condições materiais, a gente sabe que a história caminha para Então, né? Porque ele falando isso, eu me lembrei de uma pintura chamada Eurobabel. É basicamente aquela foto lá de Babel, né? Só que com tipo, as torrezinhas, tipo, como se fosse um edifício sendo construído lá. Eu esqueci o nome, mas o autor é polonês. Ele chama Eurobabel. Sim. Legal. Só para ficar claro, né, que nesse serviço que nós prestamos àqueles que são mais necessitados, ali nós estamos trazendo o reino para eles, né? Ali já somos reino para eles. Depois disso, dessa bem-aventurança, e eu queria só dar uma notinha de rodapé, que eu queria que o que ficasse dessa formação era que nós refletíssemos, né? Como é que está o meu caminhar nessa bem-aventurança em específico, né? Será que estou indo bem nessa ou naquela? Onde é que eu preciso melhorar, né? Então, depois dessa, encerra aqui a nota de rodapé, nós vamos à próxima, que é a mansidão, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O Salmo 37, versículo 11,
ele tem uma afirmação semelhante, onde ele vai dizer que os pobres, e é exatamente assim, os pobres possuirão a terra. O livro de Números, capítulo 12, verso 3, quando ele fala de Moisés, ele vai dizer que Moisés era um homem muito humilde e o mais humilde dos homens que haviam na terra. Nós relacionamos a mansidão à questão do não uso da violência, o que não está errado. Tá? O Bento XVI, ele explica o termo grego, que vem do grego e tal, eu esqueci a palavra agora, só para dizer que mansidão significa realmente não uso da violência. E se nós falamos de não uso de violência, vamos resgatar um pouco o sentido do messianismo que encontramos no Antigo Testamento. O livro de Zacarias, capítulo 9, verso 9, quando ele fala da vinda do Messias, o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que: eis que o teu rei vem a ti, Jerusalém. Ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta. Vejamos também que Isaías, ele profetizou a respeito do Messias que não usaria de violência e que transformaria as armas em instrumentos de honestidade e bondade, quando ele fala: ele julgará as nações e corrigirá muitos povos. Estes quebrarão as suas espadas e transformando-as em relhas e as suas lanças a fim de fazerem podadeiras, né? Instrumentos de arado, de agricultura, né? E estas profecias todas, elas se completam em Jesus. E Jesus, como nós dissemos no início da formação, como foi dito, na verdade, Jesus é modelo para todas as bem-aventuranças. Então, ele é modelo de mansidão. Não é isso que ele fala? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é rei e o seu reinado não se instaura por meio da violência ou do medo, e sim pela sua mansidão, que se revela na sua chegada triunfante a Jerusalém no domingo de Ramos, mas ela se revela também no momento mais crucial da sua vida, sua paixão, morte e ressurreição. É do livro de Isaías, o profeta Isaías, no seu poema ao servo sofredor, ele vai dizer, né, que o Messias é maltratado, mas livremente se humilha sem abrir a boca. E ali, na paixão, na morte, na ressurreição, Jesus, sem demonstrar violência alguma, vence a única inimizade que de fato importava, o pecado. Como foi dito, Jesus é modelo de mansidão. Pois além do não usar da violência, ele foi paciente e honesto. E pôs inteiramente a sua confiança no Pai. E assim abriu para nós as portas do reino dos céus. A terra prometida que nós, cristãos, queremos ir, porque a ela pertencemos. E aqui eu tiro a parte onde Santo Agostinho comenta: portanto, que os irascíveis briguem pelos bens terrenos e perecíveis, mas bem-aventurados são os mansos, porque possuirão em herança a terra, da qual não poderão ser despojados. Então podem os violentos tirarem tudo de nós, mas a nossa pátria não reside aqui, reside no céu. Isso é um exercício para nós, que às vezes queremos responder com violência, até mesmo aos comentários mais baixos que fazem de nós, né? Às vezes dá um fogo em nós, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma profanação do Santíssimo, ou então dá uma raiva em nós quando vem um abortista dizer que não existe vida aqui dentro do ventre materno, que existe só um amontoado de células. Dá uma raiva, né? Mas, e aqui a gente vai ver daqui a pouco, somos convidados a rezar pelos nossos inimigos, a exemplo do próprio Senhor, que humildemente, mansamente, não respondeu às ofensas
que lhe faziam, mas entregou tudo ao Pai. Depois nós temos os aflitos, né? E aí eu queria só saber o tempo, tá? 10 para 6, acho que dá tempo. Se não der tempo, eu envio o PDF aqui da minha formação para vocês no grupo, certo? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí nós lembramos, a Joana não estava aqui, eu relembro uma coisa que eu falei no início da formação, que as bem-aventuranças são paradoxo, né? E aí nós chegamos à questão, né? Parece para nós contraditório que para poder a gente ser feliz, a gente tem que ter uma aflição na vida, né? Ou algumas traduções desse versículo colocam bem-aventurados os que choram, né? Não deixa de estar errado, né? A aflição, chorar, né? O Papa Bento XVI, o Papa Emérito, na verdade, Bento XVI, quando ele fala sobre esse ponto dessa bem-aventurança, ele vai dizer que tem duas formas de aflição. Uma forma positiva e uma forma negativa. A forma negativa, nós podemos enxergá-la em Judas Iscariotes. Quando diante do drama da vida que a vida coloca, nós não encontramos mais esperança para os nossos problemas. E dessa comoção que vem o encontro da verdade, Judas tira a própria vida, né? E assim nós vemos isso, muitas pessoas que encontram como resposta para a comoção da própria vida o suicídio, né? O tirar a própria vida. Essa é a aflição negativa. E temos a positiva, onde diante do encontro, na comoção com a verdade, nós vemos esperança, nós vemos razões para poder seguir em frente. E aqui nós vemos o exemplo de São Pedro e de Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena, na ressurreição, não se deixava consolar nem pelos anjos. Só o Senhor, no encontro com o ressuscitado, é que pôde consolá-la, enxugar-lhe as lágrimas, né? São Pedro, bastou um olhar do Senhor para ele na paixão que o homem mudou. Depois de ter negado 3 vezes, bastou o olhar do Senhor para poder, opa, tem um tranco aqui, diferente, né? Então, só para que percebamos, né, que do encontro com a verdade, da comoção que nós temos em chorar os nossos próprios pecados, isso gera resistência. Resistência contra o quê? Contra o mal. Então, a aflição que o Senhor fala aqui é um não conformar-se com o mundo, com a lógica do mundo, com o pensamento do mundo. Aos cristãos parece que o mal obtém certas vitórias. De fato, quando nós olhamos, por exemplo, a situação da Nicarágua, tantos bispos, padres, até a congregação da Santa Madre Teresa de Calcutá foi expulsa de lá. Isso foi uma derrota, né? Uma aparente derrota, né? No entanto, Deus não abandona a sua obra. É Ele que no Apocalipse de São João, no capítulo 7, verso 17, vai dizer que Deus enxugará todas as lágrimas. Deus enxugará todas as lágrimas. Deus não abandona a obra dele. Deus não abandona a sua obra, por quê? Porque Ele nos deixou o Consolador, o Espírito Santo. E a partir deste encontro com a verdade é que nós podemos levar uma vida nova no Espírito Santo, Espírito que é este enviado pelo ressuscitado. Portanto, como São Pedro e Santa Maria Madalena, nós contemplamos a paixão e a ressurreição do Senhor. E
contemplando esta verdade do Senhor, que entrega a sua vida por nós, por amor a nós, mudamos a nossa vida e mudamos o nosso agir. E a partir disso, levamos e decidimos levar uma vida nova. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A fome e a sede, elas são necessidades fisiológicas do nosso corpo, todos nós temos, né? No entanto, nesta quarta bem-aventurança, a gente não deve associar somente a um sentido terreno de ter fome e sede de justiça, no sentido de dar a cada um o que... Biológico. Ao que é devido, né? Dar a cada um o que é devido. No entanto, se a gente deve enxergar essa questão da fome e da sede, nós devemos saber o que é que a Escritura está falando. E o que é que a Escritura fala? O Salmo 41, 42, versículo 3 fala: a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Nosso Senhor, no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 34, vai dizer: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Portanto, a bem-aventurança da fome e da sede de justiça nos fala de algo que nós já falamos aqui. Da fome, da busca pela felicidade e pela verdade. Todos nós já vimos aquela frase de Santo Agostinho, onde ele afirma: fizeste-nos para vós, e o nosso coração encontra-se inquieto enquanto não repousar em vós. Em última instância, temos fome e sede de Deus. Mas aqui é hora de nós pensarmos que alguém mundano poderia perguntar: de qual Deus? Né? E aí eu respondo que nós temos fome e sede de Deus, do Deus que nos dá a água da qual nós não teremos mais sede, que é o Espírito Santo, e nós temos fome e sede do Deus que nos dá o pão da vida, que é Ele mesmo, que é Jesus. Então, se pararmos para pensar que o meu Deus, ele entrega a guerra santa, ele pede para poder eu empregar a guerra santa contra aqueles que não creem no meu Deus, que é o caso do islamismo, né? Eu sou ateu, eu não acredito que exista em Deus, exceto a ciência, né? Exceto na ciência. Vejamos, ciência por si só não satisfaz o desejo profundo que o homem tem de felicidade. Mas é Deus mesmo e do Deus que fala a verdade e que está mais de acordo com a verdade. De fato, aqui nós encontramos em São Pedro aquela fala após o discurso eucarístico, né? A quem nós iremos, Senhor? Só tu, Jesus, tens palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de eternidade. Outros deuses não têm palavras de eternidade. Só tu tens a verdade. Além de São Pedro, em Maria, em José, em Zacarias, em Isabel, em São João Batista, na vida de todos os santos, nós vemos esse exemplo de homens e mulheres que tiveram fome e sede de seguir rigorosa e amorosamente a vontade de Deus, e assim eles nos ensinam a nós, cristãos, tanto nós hoje, como também os cristãos do futuro, a vivermos a santidade. Então, a fome e a sede de justiça é, em última instância, fome e sede de santidade, fome e sede de verdade, que todos nós temos, de levar uma vida coerente, de levar uma vida correta, observando, como eu falei, rigorosa e amorosamente o que o Deus da verdade nos fala.
Vamos controlando o tempo aí. Hã? Já é para terminar? É bom, né? Dá tempo de falar mais uma? Então eu vou falar só mais uma. Para finalizar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando se fala em ser misericordioso, pensa-se em primeiro momento no ativismo, né? Quero ajudar os pobres. Quero ajudar tal instituição nas suas necessidades. Quero ajudar a igreja. Quero ajudar o meu irmão a sair do erro. Eu tô vendo o defeito do meu irmão aqui, eu quero ajudar a corrigi-lo, né? A emendar assim tal coisa. No entanto, a misericórdia, ela pressupõe que antes de nós amarmos os nossos irmãos, nós precisamos amar a Deus primeiro. Então, de fato, como é que Deus nos ama? Ele nos ama de forma radical. A cruz é a forma radical com que Jesus nos mostrou o seu amor. A sua cruz, o sofrimento dele, naquela hora nos mostram que Deus foi capaz de derramar até a última gota de sangue por nós, vencendo a morte e o pecado. Então a misericórdia é isso, é o amor de Deus que triunfa a morte, triunfa sobre o pecado e, em última instância, triunfa sobre o que há de pior em nós mesmos. É São Paulo quem, na sua carta aos Romanos, capítulo 5, verso 8, quem nos garante ao dizer que a morte de Cristo por nós pecadores é a prova do amor de Deus por nós. Então, se Cristo ele triunfa sobre a morte e sobre o pecado e sobre o que há de pior em nós mesmos, então a minha atitude como cristão é amar o meu próximo. É por isso que a gente fala, né, que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo é amar ao próximo por a ti mesmo, porque por amor a Deus. Então, sendo Cristo modelo de misericórdia, porque ele amou a nós, pecadores, então a nossa atitude com o próximo deve ser amá-lo, sabendo que ele tem defeitos. No matrimônio, o bonito é isso, né? Que o homem ama a mulher sabendo que ela tem os defeitos dela, e a mulher ama o seu marido sabendo que ele tem os defeitos, mas é o amor que impulsiona. É essa doação de si mesmo até as últimas instâncias, reconhecendo os defeitos e procurando superá-los, procurando formas de vencê-lo. Isto, aí reside o amor. Em última instância, nós fazemos aquilo que o Senhor ensinou: com a medida com que medirdes, vós sereis medidos. Então, meus irmãos, vamos medir os outros com a medida da caridade. O ato supremo, só para finalizar a minha fala e assim concluir a formação, só avisando que eu vou disponibilizar isso aqui depois no grupo, mas o ato mais supremo e que Deus fez na cruz e que nós somos convidados a fazer através desta bem-aventurança, chama-se perdão. Perdão. Em última instância, nós também lembramos daquele pedido do Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. Embora nós merecêssemos a justiça de Deus, e a justiça de Deus exigia que o homem fosse tratado com rigor, porque o pecado foi cometido contra Deus lá no Éden, e Deus é a suma autoridade. Se foi uma ofensa contra Deus, então exigia
uma punição rígida, mas na hora de Deus entregar a punição rígida, Jesus vem e diz: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. Até o Antigo Testamento fala da vingança de Deus, né? Deus terá sua vingança. E o sangue será corrido, não esqueci mencionando que o sangue será derramado. Né? No Novo Testamento, o sangue derramado, né, que era, assim, dá a entender que era dos inimigos de Israel, seria do próprio Filho de Deus. Sim. Então, foi para nos mostrar que mesmo a pior das ofensas foi respondida com o perdão de Jesus na cruz, e nós podemos também responder às ofensas que nos fazem com bem, com perdão. E assim também seremos misericordiosos como o Pai, nosso Pai, é misericordioso. Bem-aventurados os puros de coração. Daqui a pouco, agora eu peço os comentários, eu deixo para o final, viu? Para a gente ser bem corrido. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Né? Quando se fala em coração, nós pensamos naquele órgão que é mais interno a nós. E de fato, a Bíblia vai dizer que o coração é o lugar íntimo do homem, onde de lá procedem os nossos pensamentos, as nossas ações e as nossas paixões. Também é Santo Agostinho, e Santo Agostinho fala, e o Papa Emérito Bento XVI, ele vai dizer que é do coração que procede o ver a Deus, que procede o falar com Deus e o escutá-lo. A oração, né? No entanto, o pecado original e as suas consequências, eles turvaram essa relação entre o homem e Deus. De tal forma que agora o íntimo do homem pode se corromper, né? Pode tornar-se impuro. Então resta-nos a pergunta: como é que podemos ser puros de coração? E aqui é interessante a sacada que o Bento XVI ele coloca no livro, que ele coloca assim, que há uma relação entre esta bem-aventurança da pureza de coração e a fome e a sede de justiça. Como assim? Porque nós buscamos a Deus, nós queremos vê-lo. A busca, né? Fome e sede de justiça de Deus, né? Queremos vê-lo. O autor da sabedoria, ele coloca que na simplicidade do coração é que nós devemos buscar a Deus. E como fala o Salmo 23, versículo 4, e até foi transformada em música, né? O homem simples de coração é aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca vaidades nem perjura para enganar o seu próximo. Vamos traduzir, né? Aqueles que são puros de coração são aqueles que são simples. São aqueles que decidem seguir a vida com os mandamentos de Deus, observando, amando a Deus na simplicidade da vida, que não se assoberbecem, que não se incham, que não se deixam escutar os pensamentos soberbos, que é verdade que existem. E a nossa condição tem isso, né? Pensamentos de muita soberba, de impureza. E a gente sente, mas a gente não consente nisso. Que não se incha, que não usa, que não abusa dos outros, mas que busca responder às exigências de Deus. Que busca conhecer aquele a quem tanto se ama. E uma vez conhecendo, busca amar-se. Em última palavra,
é fazer aquilo que São Paulo fala aos Filipenses na sua carta, no capítulo 4, verso 8. Orientar sua mente e sua vida para o que é virtuoso e louvável. Os puros de coração são como Cristo. Cristo é modelo de pureza, logo devemos imitar Jesus, que na sua simplicidade não buscava pensar nada dos outros, mas tudo doava de si. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. É interessante como existe uma ligação entre a paz e a filiação divina. Quem promove a paz é filho de Deus, e faz parte do ser filho de Deus a promoção da paz. Ora, mas de que paz a gente está falando aqui? O que paz Nosso Senhor falou aqui? Por acaso será uma paz conseguida através de acordos internacionais, de tratados ou de leis, ou do mero esforço de cessar fogo nas guerras? Será aquela paz utópica de John Lennon? Imagine no people. Uma paz que eu até diria uma paz diabólica, que busca extinguir totalmente as religiões, né? De forma alguma. É verdade que deve-se ter um esforço humano, digamos assim, para se chegar à resolução dos conflitos e ao cessar-fogo. É verdade que, como a canção do John Lennon coloca, olha, preste atenção, é verdade que, como a canção do John Lennon coloca, deve-se ter uma unidade, que a canção coloca isso, né? Imagina uma unidade, né? A tradução diz isso. Entretanto, esse esforço e essa unidade, eles pressupõem a busca do homem para estar reconciliado com Deus. Além de que essa paz deve estar unida com a pregação da igreja, com a pregação do evangelho, da igreja e da igreja católica. Aqui nós lembramos algo que São Paulo falou na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 20. Reconciliai-vos, deixai-vos reconciliar com Deus. Esta bem-aventurança, então, é um convite. É um convite para quê? Para poder nós aderirmos a essa proposta de Jesus, que é Filho de Deus, e que nós, que somos filhos no Filho. São Paulo vai dizer também e até não botei a notinha de rodapé, ele vai dizer isso aos Efésios: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em si e no seu sacrifício, ele vence o muro da inimizade que nos separava de Deus, que é o pecado. Então, não existe paz verdadeira sem um esforço de busca pela verdade, de busca pela verdadeira unidade que só se pode encontrar na Igreja Católica. E até vou mais, já introduzindo aqui, na outra bem-aventurança, que são os perseguidos por causa da justiça. Santo Agostinho ele vai refletir ainda sobre essa questão da paz, né, dos pacíficos. Ele vai dizer que o homem pacífico é aquele que domina as suas próprias paixões. De fato, né, é nota de rodapé. Como é que a pessoa ela vai inventar de buscar a paz, o cessar-fogo na guerra, se ela antes não domina as próprias paixões e não está em paz com Deus? Daí que vem o eco de São Paulo: deixai-vos reconciliar com Deus. É verdade que ele poderia ter dito com qualquer outro homem, mas ele disse com Deus,
Porque primeiro lugar é Deus. Buscai o reino de Deus, buscai a Deus e a sua justiça. Buscai a paz com Deus primeiro. Então o homem pacífico é aquele que domina as suas próprias paixões e as submete à verdade, que é o próprio Filho de Deus. Satanás, o príncipe deste mundo, porque não se submete ao reino de Deus, foi lançado fora e com ele outros rebeldes e perversos. E aí Santo Agostinho continua, dizendo que Satanás, uma vez lançado fora junto com seus rebeldes, persegue os pacíficos, isso é, a igreja. Persegue a igreja de Cristo. Mas podem vir as perseguições, né? Como diz aquele ensino enfático do padre Paulo Ricardo. Podem vir as perseguições, porque a igreja de Cristo está fundada sobre a rocha. É isso que Santo Agostinho está dizendo aqui. A solidez do ensinamento espiritual de Nosso Senhor é tão firme que nenhuma perseguição, por mais diabólica que seja, pode derrubar os alicerces da igreja. Podem vir um Hitler, um Napoleão, um Stalin e diversos outros autoritários aí que não cabem. Eles podem ter a aula deles, mas o Senhor vai ter o dia. O Senhor. Exato, exatamente. Tremer. Sim, foco. Por isso que é interessante que essa bem-aventurança dos perseguidos, e até para nós é uma contradição, né? Encontrar felicidade na perseguição, mas é isso que o Senhor nos convida, né? É por isso que essa bem-aventurança dos perseguidos venha logo após esta dos pacíficos, né? Porque os pacíficos, aqueles que falam de Jesus, eles são postos à perseguição, né? Lembremos aqui o que eu falei no início da formação do raio-x, né? Eu falei no início da formação, aos que não estavam, né? Que as bem-aventuranças, se nós traçarmos um raio-x, nós veremos o próprio Cristo, que é modelo de todas as bem-aventuranças. E mais do que nunca, perseguição vem de Nosso Senhor. Nosso Senhor foi perseguido. Ele é o modelo de perseguido. É Ele quem vai dizer: o servo não é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. Os mártires, as calúnias, as difamações e até mesmo a história recente e presente nos confirmam que esta bem-aventurança é um convite dirigido a nós e à igreja. Sabendo que Satanás e os seus rebeldes nada podem contra a igreja, nós podemos bradar que nem São Paulo: quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? Estou certo de que nem mesmo a morte ou qualquer uma das trivialidades desse mundo poderá nos separar do amor de Deus. Eis aí um homem convicto que era São Paulo. E enfim vem a bem-aventurança dos injuriados, que é uma continuação dos perseguidos ainda. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Santo Agostinho, quando ele comenta em específico essa parte, ele fala que Nosso Senhor falou as sentenças precedentes, isso é, todas as outras bem-aventuranças, de forma geral. Felizes são eles que fazem isso, né? Felizes serão os pacíficos, porque isso, né? No entanto, quando ele chega especificamente nesta que acabamos de ouvir, ele fala: bem-aventurados sois. Interessante, né? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem.
ele se expressou naquele tempo aos presentes. Mas não somente aos presentes, se expressou também àqueles que não estavam presentes no momento e até mesmo àqueles que ainda haveriam de vir. Ou seja, Jesus estava pensando em mim, Samuel, que tive essa vontade, essa curiosidade de saber o que é que está escrito, o que é que Jesus quis dizer. Jesus pensou em mim. Jesus pensou no Gerson. Como é que o Gerson vai reagir quando ele escutar essa bem-aventurança? Eu vou dizer de uma forma que ele entenda, que ele compreenda. Como é que a Nirvana, o Jonas, o Gustavo e todas as pessoas de todas as culturas e de todos os tempos vão reagir quando escutarem esta minha palavra? Ao ensinar o Sermão da Montanha, Jesus fala para todos, reforçando assim o que eu falei no início, de que as bem-aventuranças, muito mais do que um convite feito a alguns grupos, a um grupo seleto de pessoas, ele é feito para todos, homens e mulheres, ricos e pobres, nas mais diversas condições e culturas diferentes. Além disso, na bem-aventurança precedente dos perseguidos, o Senhor fala que felizes são os perseguidos por causa da justiça. Nessa sentença, Jesus fala que bem-aventurados são aqueles quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra quem? Contra Ele. Parece significativo que ele associa justiça com Ele mesmo. Não é à toa. Por quê? Porque lembremos novamente daquele raio-x. Por ser modelo de perseguição, Cristo é também o centro e a referência da justiça. Então, minha gente, quando ele disse, felizes serão vocês quando vos injuriarem e vos perseguirem por causa de mim, ele está assumindo para si um papel que nenhum mestre de Israel ousou assumir. Então, relembramos aqui o que eu falei no início da formação, que Jesus é mestre do homem, mas não somente mestre do homem, mestre de Israel, mas não somente de Israel, mas mestre em absoluto do homem, porque ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Só Jesus é mestre, só Jesus é autoridade. Aqui, Santo Agostinho, quando ele fala das graduações, ele volta ao início. Ele fala assim, né? Que são 7 bem-aventuranças, mas existe uma 8ª bem-aventurança, que é a dos perseguidos. Por quê? Porque nesta bem-aventurança, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, é um retorno à primeira. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, pobre e perseguido engloba a totalidade. Todos são chamados a ser mansos, pobres, pacíficos, misericordiosos, puros de coração, perseguidos. Todos sem exceção. E aqui eu encerro, concluindo, pedindo a Nosso Senhor que nos ajude a viver as bem-aventuranças, porque o intuito principal da formação era esse, que fizéssemos um exame de consciência e nos víssemos em cada bem-aventurança como estou procedendo. Então que Nosso Senhor nos ajude a viver a mansidão, a cada uma dessas bem-aventuranças, e que Nossa Senhora, ela que é bem-aventurada, interceda por nós e nos conceda as graças que tanto necessitamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.